No dia 8 de outubro de 1871, foi o início do que ficou conhecido como um dos incêndios mais trágicos já registrados na história. O incidente durou 2 dias, ceifou centenas de vidas, destruiu mais de 17 mil casas, deixou cerca de 100 mil pessoas desabrigadas e um prejuízo de mais de 20 milhões de dólares, que hoje seriam aproximadamente 3 bilhões de dólares. E aí, já sabem qual é? O Grande Incêndio de Chicago foi um incêndio de grandes proporções, ocorrido no verão de 1871, entre os dias 8 a 10 de outubro, causando a perda de vida de aproximadamente 300 pessoas, além de deixar milhares desabrigadas. Naquela época, Chicago era o maior entreposto mundial de madeira. Prédios, casas e até mesmo as ruas eram quase todas construídas utilizando a madeira. No verão de 1871, uma temporada anormal e extremamente seca, com apenas um quarto da precipitação normal, criou um cenário alarmante. No fatídico dia, na edição do jornal de domingo do dia 8 de outubro de 1871, do Chicago Tribune, o seguinte trecho de reportagem ressoava: a ausência de chuva durante 3 semanas deixou tudo em condições tão inflamável que uma faísca pode provocar um incêndio a se espalhar de ponta a ponta pela cidade. Disse exatamente assim neste jornal. Quase como uma premonição, à noite, nesse mesmo dia, por volta das 21 horas, teve o início do grande incêndio. E tudo começou de fato como uma faísca. Diz a lenda que o incêndio começou em um daqueles jogos clandestinos, entre um grupo de jogadores escondido em um estábulo e iluminados por uma lanterna à base de querosene. Durante a noite, um dos jogadores derrubou a lâmpada, colocando fogo na palha. Assim, as chamas se espalharam tão rapidamente que em 48 horas destruíram mais de 17 mil edifícios. Tomado pela culpa, o jogador espalhou outra história, que até recentemente é considerada a versão oficial. Que a culpa da catástrofe, na verdade, foi de uma vaca. O incêndio teria começado no estábulo pertencente a uma fazendeira de origem irlandesa da rua Colvin, na região oeste de Chicago. Na noite do dia 8 de outubro, a fazendeira teria ordenhado a vaca. Alguns amigos estavam apenas festejando na sua casa e, depois de muitas doses de uísque, quiseram beber um pouco de leite fresco. Depois da ordenha, quando a irlandesa levava o leite para a casa, a vaca teria derrubado um lampião a querosene no estábulo e desencadeado o incêndio que só seria apagado pela chuva cerca de 34 horas depois. O clima seco e a quantidade de casas de madeira deixava as estreitas ruas e vielas de Chicago vulneráveis ao fogo. A média de incêndios em Chicago um ano antes já era de 2 por dia, quase que uma tragédia anunciada. Durante 2 dias, um mar de chamas assolou a cidade, que já naquela época era a quarta maior dos Estados Unidos. O corpo de bombeiros atuava nas chamas desde as 21 horas do dia 8, e às 22 horas e 30 minutos admitiu que o fogo estava fora de controle. As chamas no estábulo da rua Colvin, onde tudo começou, passaram imediatamente para o prédio seguinte. As faíscas incendiaram telhados e, uma hora depois, afetaram praticamente toda a região oeste da cidade. Quando veio a notícia do fogo da rua Colvin, só um pequeno contingente pôde ser enviado para lá. Foi insuficiente o número de bombeiros em ação, conforme ficou constatado à meia-noite, quando o fogo atravessou o rio Chicago e começou a avançar em direção ao centro da cidade. As chamas consumiram um prédio após o outro. O depósito de gás de Soundside explodiu. A sede do Chicago Tribune, considerada como não inflamável, foi devorada pelo fogo, da mesma forma como o luxuoso centro comercial de Marshall Field. O que restou foram cinzas e ruínas. Os bombeiros só puderam proteger outras partes da cidade contra as chamas e ficar esperando por uma chuva que finalmente apagasse o incêndio.
No dia 10 de outubro de 1871, nuvens espessas despejaram chuva intensa sobre Chicago. As gotas d'água chiavam e evaporavam sobre as ruínas incandescentes da metrópole norte-americana. A despeito da devastação, grande parte da infraestrutura física de Chicago, inclusive o sistema de água potável, de esgoto e de transporte, permaneceu intacta. A ajuda veio para a cidade desde o início e muito depois de o incêndio ter se apagado. O governo da cidade mudou os códigos de construção para evitar futuras catástrofes e reconstruiu rapidamente a cidade sobre esses novos padrões. Uma doação do Reino Unido estimulou o estabelecimento da Biblioteca Pública de Chicago, um sistema gratuito de biblioteca pública, em contraste às bibliotecas privadas da época, que exigiam sempre uma taxa. Esse evento foi uma das maiores catástrofes americanas do século XIX, no qual centenas de pessoas perderam a vida, causando grande comoção em todo o país. Para proteger a cidade de saques e violência, a cidade foi colocada sob lei marcial por 2 semanas sob a estrutura e comando do general Sheridan, com uma mistura de tropas regulares, unidades de milícia, polícia e um primeiro regimento voluntário de Chicago especialmente organizado. O ex-vice-governador William Rose e coproprietário do Tribune, mais tarde lembrou sua resposta à chegada do general e seus soldados. Vários arquitetos renomados viajaram para Illinois para reconstruir a cidade, dando origem ao que é conhecido como a Escola de Chicago. A Escola de Chicago acabou se tornando uma referência na arquitetura moderna, trazendo várias novidades, como por exemplo o arranha-céu. A Escola de Chicago não era, estritamente falando, uma escola propriamente dita. No entanto, o nome descreve a atividade desenvolvida por 2 gerações de arquitetos que marcaram uma virada na história da arquitetura norte-americana, com o desenvolvimento de edifícios altos, o aparecimento do arranha-céu e um olhar que promoveu uma solução simples e estruturando em perfis de aço, cujo impacto afeta o resto do mundo e cujos ecos ressoam até hoje. Chicago foi reconstruída imediatamente após o incêndio, tornando-se uma das cidades mais importantes dos Estados Unidos, populoso e próspero, mas nunca esquecendo um incidente tão importante, mas dramático em sua própria história. Se gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para mais curiosidades como essa. E até a próxima!